O aroma de alecrim e folhas de eucalipto preenchia o terreno sagrado, denso e envolvente na noite quente de verão. Dezenas de tochas circundavam o antigo círculo de pedras, suas chamas dançando selvagemente a cada rajada de vento que atravessava a Mata Atlântica. Eu estava na borda da reunião, meio escondida atrás de uma velha paineira, observando enquanto membros da alcateia lua prateada se movimentavam em suas melhores roupas cerimoniais. Vestidos fluidos em tons terrosos para as mulheres, coletes de couro e pinturas rituais para os homens. A cerimônia anual de acasalamento era o evento mais sagrado em nosso calendário. Uma noite quando potenciais companheiras eram apresentadas ao alfa e seu conselho, quando futuros eram decididos e laços formados que durariam a vida toda. E eu não deveria estar ali. Clara, pare de se esconder e venha me ajudar com essas ervas, minha tia Conceição sussurrou, seus olhos nervosos em direção ao centro do círculo, onde a anciã Beatriz arranjava objetos cerimoniais sobre um altar de pedra. Saí relutante de trás da árvore, puxando desconfortavelmente o simples vestido marrom que eu usava. Tinha 23 anos, mas me sentia completamente fora de lugar. Diferente das outras mulheres da minha idade, cujos vestidos eram adornados com bordados intrincados que demonstravam seus talentos, o meu era simples e ligeiramente grande demais, emprestado da minha prima que havia participado da cerimônia do ano passado, e agora estava felizmente acasalada. Eu não deveria estar aqui, sussurrei, pegando o feixe de ervas secas das mãos calejadas da tia Conceição. Todos sabem que não sou elegível. A expressão de minha tia suavizou ligeiramente. Você tem 23 anos, Clara. Todas as fêmeas não acasaladas da sua idade devem comparecer. É lei da alcateia. Lei da alcateia. As palavras que governavam toda a minha existência. As palavras que me marcaram como diferente desde o dia em que nasci. Em uma comunidade onde força e poder eram tudo, eu era a anomalia. A loba que não conseguia se transformar adequadamente. Cuja transformação era incompleta e dolorosa, me deixando em algum lugar entre humana e loba, não pertencendo totalmente a nenhum dos dois mundos. Eles só me querem aqui para servir, disse baixinho, arranjando as ervas como me ensinaram, esmagando algumas entre os dedos para liberar seus óleos aromáticos. Ninguém espera que o alfa escolha uma loba defeituosa como potencial companheira. A mão da tia Conceição desceu com força no meu pulso, suas unhas cravando em minha pele. Nunca diga essa palavra, ela sibilou. Sua mãe teria... Minha mãe não está aqui. Cortei imediatamente, me sentindo mal pela dor que passou pelo rosto dela. Minha mãe, irmã dela, havia morrido me protegendo durante um ataque de lobos renegados quando eu tinha 8 anos. A memória que carregava dela estava esmaecendo, mas preciosa. Suas mãos penteando meu cabelo enquanto me dizia que um dia eu encontraria meu lugar na alcateia. Que um dia minha diferença seria minha força. Ao redor do meu pescoço, pendia o único lembrete físico que me restava dela. Um pequeno pingente de prata em forma de lua crescente, desgastado de 15 anos dos meus dedos preocupados passando por sua superfície. Me desculpe, disse suavemente. Eu só não vejo sentido em fingir que tenho alguma chance esta noite. Antes que ela pudesse responder, um silêncio caiu sobre a reunião. O alfa Rafael havia emergido de sua cabana e estava caminhando em direção ao centro do local da cerimônia. Mesmo à distância, sua presença era avassaladora. Alto e de ombros largos, com cabelos escuros que caíam logo abaixo dos ombros e um rosto que parecia esculpido em pedra. Com 36 anos, ele liderava nossa alcateia há quase uma década, depois que a morte inesperada de seu pai o empurrou para o poder antes do tempo. Diferente de seu pai, que havia sido acasalado desde jovem, Rafael Monteiro nunca havia escolhido uma companheira. Ano após ano, as mulheres mais belas e talentosas em nossa alcateia e de territórios vizinhos haviam sido apresentadas a ele, e ano após ano ele recusava todas elas. Alguns diziam que ele estava esperando pela aliança política perfeita. Outros sussurravam que ele era incapaz de amar depois de testemunhar a união sem amor de seus pais.
Qualquer que fosse a razão, sua contínua solidão havia se tornado fonte de preocupação entre os anciãos que se preocupavam com a sucessão da liderança da alcateia. Está começando, tia Conceição sussurrou, me empurrando para o fundo da reunião. Fique aqui e mantenha a cabeça baixa. Ajude com o vinho cerimonial quando chamada e então podemos sair cedo. Assenti, grata por sua compreensão. Enquanto ela se afastava para tomar seu lugar com os outros membros do conselho, encolhi-me mais nas sombras, observando conforme a cerimônia começava. A anciã Beatriz, nossa líder espiritual de 72 anos, ergueu suas mãos nodosas em direção à lua cheia acima de nós. Nesta noite sagrada, quando a lua nos abençoa com sua luz mais plena, nos reunimos para honrar as antigas tradições de nosso povo. Sua voz ecoou, surpreendentemente forte para sua idade avançada. Esta noite apresentamos nossas melhores filhas, para que nosso alfa possa encontrar entre elas uma companheira digna, uma luna para ficar ao seu lado e fortalecer nossa alcateia. Uma por uma, as mulheres elegíveis deram um passo à frente. 7 delas este ano, cada uma mais bela que a anterior. Reconheci a maioria delas. Solange, de 25 anos, filha de nosso guerreiro-chefe, cujo cabelo dourado brilhava à luz do fogo. As gêmeas Daniela e Letícia, de 24 anos, conhecidas por seus talentos musicais e disposições doces. Elisa, de 26 anos, cuja família eram os curadores mais habilidosos da alcateia. 2 outras vieram de alcateias vizinhas amigáveis, alianças políticas que fortaleceriam as fronteiras de nosso território. E então estava Clarice. Minha garganta apertou quando ela entrou na luz. Aos 27 anos, alta e graciosa, com cabelos negros como carvão que caíam em ondas pelas costas e olhos da cor de âmbar, ela era a favorita unânime para ser escolhida. Não apenas era fisicamente deslumbrante, mas também era uma de nossas lutadoras mais fortes. Tinha a forma de transformação mais pura e vinha de uma linhagem quase tão prestigiosa quanto a do Alfa. Havíamos crescido juntas e, por um breve período na infância, fomos inseparáveis. Até que ela percebeu que fazer amizade com o elo mais fraco da alcateia não faria nada pelo seu status. A última vez que conversamos, 3 anos atrás, ela deixou claro o que pensava de mim. Você é um fardo para a alcateia, Clara. Todos sabem disso. Ele só mantém você por respeito ao sacrifício de sua mãe. Suas palavras haviam cortado mais fundo que qualquer ferida física, talvez porque ecoassem meus próprios pensamentos mais sombrios. Estava tão perdida na memória que não percebia a anciã Beatriz gesticulando pelo vinho cerimonial, até que a tia Conceição apareceu de repente ao meu lado, me dando um cutucão afiado. O vinho, Clara! Agora! Corando de vergonha, corri para a mesa de pedra onde as taças cerimoniais haviam sido arranjadas. 7 delas, uma para cada potencial companheira. Meu trabalho era simples: encher cada taça com o vinho sagrado, uma mistura de jabuticaba fermentada e ervas que dizia-se revelar a verdadeira natureza de alguém ao alfa enquanto ele considerava cada candidata. Minhas mãos tremiam ligeiramente quando levantei o pesado jarro, dolorosamente consciente dos olhos que haviam se voltado para me observar. Podia ouvir os sussurros, sentir a mistura de piedade e desdém em seus olhares. A loba quebrada, a que não consegue se transformar direito. Coitada. Cerrei os dentes e me concentrei em minha tarefa, enchendo cuidadosamente cada taça, sem derramar uma gota. Isso, pelo menos, eu podia fazer corretamente. Quando alcancei a taça final, a de Clarice, percebi sua presença antes mesmo de vê-la chegar perto da mesa. Ficou perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume, algo floral e caro. Tente não se envergonhar esta noite, Clara, ela sussurrou, sua voz doce e veneno. Ou melhor ainda, desapareça depois de terminar de servir. Ninguém espera que você fique para a cerimônia inteira de qualquer forma. Mantive os olhos baixos, concentrando-me em derramar o vinho perfeitamente até a linha cerimonial marcada na taça. Estou apenas fazendo o que é exigido de mim, respondi baixinho.
Ela riu suavemente, como se você pudesse fazer mais alguma coisa. Com um último olhar de desprezo, ela pegou sua taça e se afastou, seus quadris balançando graciosamente enquanto voltava à fila de potenciais companheiras. Coloquei o jarro para baixo, meu peito apertado com uma dor familiar. Parte de mim queria fugir para a floresta, encontrar algum lugar tranquilo onde pudesse lamber minhas feridas em particular. Mas algo me manteve no lugar. Talvez o pingente de minha mãe, subitamente quente contra minha pele. Ou talvez o núcleo teimoso de orgulho que se recusava a deixar Clarice ver o quão profundamente suas palavras me haviam ferido. A próxima fase da cerimônia começou, com cada mulher dando um passo à frente para se apresentar ao Alfa Rafael. Uma por uma, elas se aproximaram de sua cadeira cerimonial massiva, oferecendo suas taças e falando as palavras rituais que expressavam sua disposição em ser consideradas como sua companheira. Ele tomaria um gole de cada taça, sua expressão não revelando nada enquanto as considerava. Observei, hipnotizada mesmo contra a minha vontade, enquanto o ritual se desenrolava. Havia algo hipnótico sobre a presença do Alfa, algo que atraía os olhos e comandava a atenção, mesmo quando ele estava perfeitamente imóvel. Diferente de seu pai, que havia governado através do medo e intimidação, Rafael Monteiro liderava com uma intensidade quieta que de alguma forma parecia mais poderosa. Eu nunca havia falado com ele diretamente. Por que o Alfa teria razão para se dirigir ao membro mais fraco da alcateia? Mas eu o havia observado de longe, vendo como mediava disputas, como empurrava os guerreiros mais fortes aos seus limites, enquanto ainda encontrava tempo para ouvir as preocupações até dos membros da alcateia de menor classificação. Todos, exceto eu. Quando chegou a vez de Clarice, um silêncio caiu sobre a reunião. Ela se aproximou do Alfa com graça perfeita, sua cabeça erguida, confiança irradiando de cada movimento. Mesmo de onde eu estava, podia ver o brilho apreciativo nos olhos dos membros do conselho que flanqueavam a cadeira do Alfa Rafael. Ela era a escolha perfeita. Todos sabiam disso. Meu Alfa, ela disse, sua voz clara e forte enquanto oferecia sua taça. Venho perante você sob a lua cheia abençoada, oferecendo-me como sua potencial companheira. Minha força seria sua força, minha lealdade inabalável, meu corpo pronto para gerar a próxima geração de líderes da lua prateada. Rafael Monteiro manteve a expressão impassível enquanto aceitava a taça de suas mãos, seus dedos roçando brevemente. Ele tomou um gole mais longo do que havia tomado com as outras, seus olhos escuros nunca deixando o rosto de Clarice. Quando devolveu a taça, o mais leve sorriso tocou seus lábios. A primeira reação que ele havia mostrado a noite toda. Meu coração afundou. Estava decidido então. Depois de todos esses anos recusando escolher, ele finalmente havia encontrado alguém digna. Parte de mim ficou aliviada. Com a cerimônia essencialmente concluída, eu poderia escapar despercebida. Comecei a recuar em direção à borda da clareira, já planejando minha rota de fuga pelas árvores. E então aconteceu. Uma comoção repentina na entrada do local da cerimônia atraiu a atenção de todos. 2 guerreiros irromperam pela multidão, apoiando entre eles a forma ensanguentada de um terceiro. Reconheci-os instantaneamente, guardas da patrulha de fronteira que deveriam estar vigiando nosso território leste. Alfa, um deles chamou, sua voz tensa de urgência. Fomos emboscados. A alcateia Garra Negra cruzou a linha de fronteira. São pelo menos 20 deles, movendo-se rápido em direção ao nosso assentamento principal. O Alfa Rafael estava de pé num instante, sua estrutura poderosa subitamente tensa com energia alerta. A que distância? 1 hora, talvez menos. Eles mataram Tomás. O guerreiro gesticulou para seu companheiro caído, cujo corpo agora jazia imóvel no chão, os olhos vazios encarando a lua cheia acima. O local da cerimônia entrou em caos. A alcateia Garra Negra havia sido nossa inimiga por gerações,
Um grupo cruel e ambicioso que vinha lentamente invadindo nosso território há anos. Um ataque durante a cerimônia de acasalamento, quando nossas defesas estavam baixas e nossa atenção desviada, era um movimento estratégico que deveríamos ter antecipado. Guerreiros comigo! A voz do Alfa Rafael cortou o pânico, instantaneamente comandando a atenção. Membros do Conselho, organizem a evacuação de crianças e anciãos para as cavernas seguras. Todos os outros, preparem-se para defender o assentamento. Enquanto a alcateia se espalhava para seguir suas ordens, fiquei congelada, incerta do que fazer. Não era uma guerreira. Não podia lutar. Não era uma anciã ou membro do conselho. Não tinha autoridade para organizar outros. Em momentos de crise como este, minha inutilidade para a alcateia se tornava dolorosamente aparente. A tia Conceição apareceu ao meu lado, agarrando meu braço firmemente. Vá para a enfermaria e prepare suprimentos, ela ordenou. Pelo menos você pode ajudar com os feridos quando retornarem. Assenti grata, aliviada por ter um propósito, e me virei para correr em direção à enfermaria na borda de nosso assentamento. Mas antes que pudesse dar mais que alguns passos, a voz do Alfa Rafael ecoou novamente, me parando. Esperem. Por um momento de tirar o fôlego, pensei que ele estava se dirigindo a mim. Mas quando me virei, vi que seus olhos estavam fixos nos membros do conselho que já estavam se movendo para evacuar os membros vulneráveis da alcateia. A caverna cerimonial, ele disse, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Está mais perto que as cavernas seguras e é mais defensável. Levem-nos para lá. A caverna cerimonial era de fato mais próxima. Um espaço sagrado esculpido na encosta da montanha onde nossos rituais mais importantes eram realizados durante os meses de inverno, quando o clima tornava as cerimônias ao ar livre impossíveis. Sua entrada era estreita, facilmente defensável, e continha suprimentos que poderiam sustentar a alcateia por vários dias, se necessário. Enquanto todos corriam para seguir os comandos do Alfa, escapei, apressando-me em direção à enfermaria, como a tia Conceição havia instruído. Os caminhos através de nosso assentamento eram caóticos. Lobos correndo em todas as direções, alguns já se transformando em suas formas animais, outros reunindo armas ou suprimentos. Os sons de crianças chorando e anciãos gritando instruções preenchiam o ar, misturando-se com os uivos distantes que sinalizavam o inimigo que se aproximava. Cheguei à enfermaria, uma grande construção baixa perto da borda leste de nosso território, e empurrei a porta. Dentro, vários de nossos curadores da alcateia já estavam em movimento, reunindo ervas, bandagens e cataplasmas em preparação para os feridos que inevitavelmente retornariam da batalha. Clara, a mãe de Elisa, a curandeira Teresa de 48 anos, me reconheceu com um breve aceno. Diferente de muitos na alcateia, ela sempre me tratou com uma cortesia calma e profissional. Comece a preparar cataplasmas de erva de barbatimão para ferimentos sangrantes. Vamos precisar de pelo menos 20. Assenti e me movi para o armazenamento de ervas, grata pela direção clara. Meus dedos trabalharam rapidamente, moendo folhas secas amarelas e misturando-as com mel silvestre e água de nascente limpa para formar uma pasta que diminuiria o sangramento e preveniria a infecção. Eu sempre tive talento para trabalho de cura. Talvez porque entendesse dor de um jeito que outros não entendiam, tendo experimentado a agonia de transformações incompletas desde a infância. Cada lua cheia era uma provação para mim, meu corpo tentando se transformar, mas nunca conseguindo completar o processo, ficando presa em um estado intermediário doloroso que deixava meus ossos ardendo e músculos se contorcendo em agonia. Enquanto trabalhava, os sons da batalha se aproximaram. Rosnados e uivos ecoaram pela floresta, pontuados pelos sons mais humanos de comandos gritados e gritos de dor. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas me forcei a focar em minha tarefa. Isso, pelo menos, era algo que eu podia fazer bem. Tinha preparado quase 15 cataplasmas quando a porta da enfermaria se abriu de repente. 2 guerreiros cambalearam para dentro,
apoiando um terceiro entre eles, cuja perna estava gravemente mutilada, o osso visível através da carne rasgada. Renegados nos flanquearam do norte. Um deles ofegou, ajudando a abaixar seu companheiro ferido em uma maca de cura. Eles estão tentando circular o assentamento. O Alfa ordenou que todos os não combatentes vão imediatamente para a caverna cerimonial. A curandeira Teresa olhou para cima de onde estava imobilizando um braço quebrado. Não podemos mover os feridos, ela disse firmemente. O Alfa disse todos. O guerreiro insistiu. Ele está enviando uma linha defensiva aqui para proteger a enfermaria. Você pode continuar tratando pacientes aqui, mas qualquer um que possa se mover precisa ir para a caverna agora. Os olhos de Teresa encontraram os meus através da sala. Clara, leve os cataplasmas que terminou e vá. Vamos precisar deles na caverna para os feridos ambulantes que chegarem lá. Hesitei, olhando ao redor da enfermaria já lotada. Eu podia ficar e ajudar. Vá, ela disse mais gentilmente desta vez. Você será mais útil lá, onde há menos curadores treinados. Reconhecendo a verdade em suas palavras, juntei os cataplasmas que havia preparado, enrolei-os cuidadosamente em panos limpos e os coloquei em uma pequena bolsa de couro. Quando deslizei pela porta, o ar noturno me atingiu com o cheiro metálico de sangue e o odor acre de medo. Os sons de luta pareciam vir de todas as direções agora, me desorientando. A caverna cerimonial ficava no lado oeste de nosso território, o que significava que eu precisaria contornar o assentamento principal para alcançá-la. O caminho mais direto me levaria muito perto da fronteira leste, onde a luta havia começado. Respirei fundo, agarrei o pingente de minha mãe por coragem e mergulhei na floresta, tomando uma trilha de caça raramente usada que serpenteava pela borda norte de nossas terras. A floresta estava estranhamente silenciosa aqui. Os sons noturnos usuais de insetos e animais noturnos, silenciados pela perturbação da batalha. Movi-me o mais rápido e silenciosamente que pude, estremecendo cada vez que um galho estalava sob meus pés, ou folhas secas rangiam. Se ao menos eu pudesse me transformar adequadamente, poderia me mover por essas matas tão silenciosamente quanto qualquer lobo. Mas em minha forma humana, me sentia desajeitada e exposta, cada passo parecendo ressoar pela floresta como um tambor anunciando minha presença. Havia coberto talvez metade da distância, até a caverna cerimonial quando ouvi. O som inconfundível de movimento no mato à frente. Congelei, meu coração batendo tão alto que tinha certeza de que poderia ser ouvido a quilômetros de distância. Lentamente, agachei-me, tornando-me o menor e mais invisível possível atrás de um tronco caído coberto de musgo. Os sons se aproximaram. Não os movimentos cuidadosos de um membro da alcateia tentando permanecer indetectável, mas os passos confiantes de alguém que não temia descoberto. Através das lacunas na vegetação, vislumbrei pelo escuro. Um lobo transformado, grande demais para ser um de nossos membros mais jovens, movendo-se com intenção predatória. Seu pelo era de um cinza escuro quase preto, e mesmo à distância eu podia ver as cicatrizes que marcavam seu focinho e flancos. Um batedor da garra negra, procurando por retardatários como eu. Prendi a respiração, pressionando-me contra a terra úmida, rezando à deusa da lua que o vento não mudasse e carregasse meu cheiro até ele. O lobo renegado pausou, sua cabeça maciça se erguendo enquanto testava o ar. Podia ver sua língua deslizando sobre dentes afiados, seus olhos amarelos brilhando com fome predatória. Por um momento terrível, pensei que ele tinha me detectado. Sua cabeça virou em minha direção, olhos brilhando na escuridão, narinas se abrindo enquanto procurava por cheiros. Então, de repente, um uivo se ergueu da direção de nosso assentamento. O uivo do Alfa, comandante e poderoso, chamando todos os guerreiros para ele. Era um som que fazia meu sangue vibrar mesmo de longe, um chamado primitivo que exigia obediência. A cabeça do renegado virou-se abruptamente em direção ao som e, após um momento de hesitação, ele mudou de direção, afastando-se de mim e em direção ao coração da batalha.
Eu podia ouvir seus passos pesados se afastando, galhos quebrando sob suas patas enquanto ele corria. Esperei até não poder mais ouvi-lo antes de permitir-me respirar novamente. Meus membros tremiam de adrenalina e medo, meu coração ainda batendo descontroladamente contra minhas costelas. Mas me forcei a ficar de pé, verificando que minha bolsa de cataplasmas ainda estava segura. Precisava alcançar a caverna cerimonial antes de encontrar mais inimigos. Movendo-me com mais urgência agora, abandonei o sigilo pela velocidade, correndo pela floresta. Meus pés encontravam o caminho por instinto, guiados por anos de coleta de ervas nessas terras. O terreno ficou mais íngreme conforme me aproximei das montanhas ocidentais, o caminho estreitando, enquanto subia em direção à entrada da caverna. Podia ver luz de tochas à frente, membros da alcateia montando guarda na abertura estreita que levava para dentro da montanha. O alívio inundou através de mim quando reconheci figuras familiares. Clara, um dos guardas, um jovem guerreiro chamado Ricardo de 21 anos que às vezes havia me mostrado gentileza, pareceu surpreso ao me ver. Achamos que você poderia ter sido pega no setor leste. Eu estava na enfermaria, expliquei ofegante, erguendo minha bolsa com mãos ainda trêmulas. A curandeira Teresa me enviou com suprimentos. Ele assentiu e se afastou para me deixar passar, mas não antes de eu notar a tensão em seus ombros, o jeito como seus olhos continuavam escaneando a floresta atrás de mim. Tenha cuidado lá dentro. Está lotado e as tensões estão altas. Isso era uma forma gentil de colocar considerável. Quando entrei na caverna cerimonial, o barulho me atingiu como uma força física. Crianças chorando, anciãos discutindo sobre as melhores estratégias defensivas, lobos feridos gemendo de dor. O cheiro era quase opressor. Suor, medo, sangue, todos misturados no ar fechado da caverna. A caverna massiva, que geralmente parecia espaçosa durante nossas cerimônias de inverno, agora parecia apertada com quase 100 membros da alcateia empacotados dentro. Famílias se aglomeravam juntas, crianças agarradas aos pais. Os anciãos ocupavam as áreas mais confortáveis perto do fundo da caverna, enquanto os feridos estavam sendo reunidos em uma seção perto da entrada onde havia a melhor luz das tochas. Fiz meu caminho em direção a essa seção, pisando cuidadosamente ao redor de grupos aglomerados de crianças assustadas e pais nervosos. Enquanto passava, captei fragmentos de conversa, a maioria centrada no Alfa e sua decisão de enfrentar a alcateia Garra Negra diretamente em vez de recuar para uma posição mais defensável. Ele levou 20 de nossos guerreiros mais fortes direto para a força principal deles. Alguém estava dizendo, voz alta de pânico. É suicídio. Ele vai nos deixar sem liderança e sem nossos melhores defensores. Não, é estratégia. Outro argumentou com convicção. Ele está os atraindo para longe do assentamento enquanto nossas partes de flanqueamento circulam por trás. Rafael nunca age sem um plano. Mas e se o plano falhar? E se ele cair? Quem liderará então? Mantive a cabeça baixa, não querendo atrair atenção para mim mesma ou me envolver nas especulações cada vez mais alarmadas. Perto do fundo da caverna, vários lobos feridos estavam sendo atendidos por uma anciã com treinamento mínimo de cura. Reconhecia como Marta, de 65 anos, que conhecia ervas básicas, mas não tinha a experiência profunda de uma curandeira treinada. Aproximei-me dela, oferecendo minha bolsa. Trouxe cataplasmas da enfermaria. Disse baixinho, consciente dos olhos que se viraram para me observar. Mesmo aqui, na segurança relativa da caverna, eu podia sentir o peso de seus julgamentos. A mulher idosa olhou para cima, alívio inundando seu rosto cansado e manchado de sangue. Graças a Deus. Temos 3 com lacerações profundas que não param de sangrar. Ajoelhei-me ao lado dela, desenrolando os cataplasmas e mostrando-lhe como aplicá-los adequadamente. Limpe a ferida primeiro com água limpa se tiver. Então pressione o cataplasma firmemente sobre o ferimento e segure por pelo menos 2 minutos antes de enfaixar. A erva de barbatimão vai estancar o sangramento e começar a curar. Enquanto trabalhávamos lado a lado, perdi a noção do tempo, focada inteiramente em aliviar a dor
e estancar o fluxo de sangue. Havia um jovem guerreiro, não mais que 19 anos, com uma laceração horrível ao longo de suas costelas. Uma mulher mais velha com o braço quebrado em 2 lugares. Um menino de talvez 12 anos que havia sido pisoteado na confusão da evacuação, suas costelas possivelmente fraturadas. Este era o lugar onde me sentia mais útil. Não em cerimônias ou reuniões da alcateia, mas em momentos de necessidade prática, onde minhas mãos firmes e conhecimento de cura podiam fazer diferença. Aqui, minha incapacidade de me transformar não importava. Aqui, eu tinha valor. Tinha acabado de terminar de enfaixar o braço do jovem guerreiro, quando um tumulto na entrada da caverna atraiu a atenção de todos. Os sons da batalha, que haviam sido um rugido constante ao fundo, estavam diminuindo. E agora guerreiros estavam entrando em fluxo, muitos deles ensanguentados e mancando, mas suas expressões eram triunfantes em vez de derrotadas. "As garras negras estão recuando!" Um deles gritou, seu anúncio recebido com vivas e uivos de alívio que ecoaram pelas paredes da caverna. O Alfa liderou o contra-ataque pessoalmente. Vocês deveriam ter visto. Ele derrubou o segundo no comando deles, aquele bastardo enorme chamado Marcos, com um único golpe na garganta. Foi como assistir a um deus da guerra. Mais guerreiros continuaram entrando, trazendo relatos da batalha. A estratégia do Alfa Rafael havia funcionado perfeitamente. Enquanto ele e os guerreiros mais fortes enfrentavam a força principal do inimigo de frente, 2 unidades de flanqueamento haviam circulado pelas laterais, pegando as garras negras completamente de surpresa. Enfrentando ataques de 3 direções, os invasores haviam quebrado e recuado através da fronteira. Enquanto os guerreiros continuavam a entrar, examinei seus rostos, procurando pela tia Conceição ou outros membros do conselho que eu conhecia bem. Não havia sinal dela ainda, mas reconheci muitos dos lutadores mais fortes de nossa alcateia, a maioria carregando ferimentos que precisariam de tratamento. E então, ele entrou. O Alfa Rafael Monteiro, sua estrutura enorme preenchendo a estreita entrada da caverna. Diferente dos outros, ele ainda estava em sua forma transformada, um enorme lobo negro, com olhos que brilhavam como âmbar à luz das tochas. Sangue encharcava seu pelo em vários lugares, tanto dele quanto de seus inimigos. Mas ele se movia com a graça fluida de alguém que não está gravemente ferido. A caverna caiu em silêncio absoluto enquanto ele avançava, membros da alcateia se separando para criar um caminho para ele. Havia algo primitivo e avassalador em sua presença naquele momento. O poder bruto de um alfa vitorioso retornando de batalha. Quando alcançou o centro da caverna, ele se transformou. E a transformação foi tão suave e sem esforço que parecia nada mais que uma ondulação passando pela água. Um momento ele era lobo, massivo e poderoso. No próximo era homem, agachado nu, no chão de pedra, músculos ondulando sob pele bronzeada marcada com cicatrizes de batalhas antigas. Alguém rapidamente trouxe roupas, que ele vestiu com movimentos eficientes, antes de se dirigir à alcateia reunida. Mesmo vestido simplesmente em calças e uma camisa que alguém havia trazido, sua presença dominava o espaço. A ameaça imediata foi neutralizada, ele disse, sua voz profunda ecoando pelas paredes da caverna, comandando a tensão absoluta. As garras negras recuaram através da fronteira, deixando 6 de seus mortos para trás, mas eles se reagruparão. Este não foi um ataque aleatório. Foi um golpe calculado destinado a coincidir com nossa cerimônia de acasalamento, quando eles sabiam que nossas defesas estariam baixas e nossa atenção dividida. Murmúrios de raiva ondularam pela multidão. A ideia de que nossos inimigos haviam planejado tão cuidadosamente, esperando pelo nosso momento mais sagrado para atacar, era uma violação que ia além da simples guerra territorial. Perdemos 4 dos nossos esta noite, ele continuou, sua expressão sombria, e pela primeira vez vi algo como dor cruzar seu rosto habitualmente impassível. Tomás, Leonardo, Sara e Davi deram suas vidas defendendo nosso território e protegendo os mais vulneráveis entre nós.
Honraremos seu sacrifício ao amanhecer com os ritos completos. Por agora, devemos permanecer vigilantes. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a caverna lotada. Os feridos ficarão aqui na caverna cerimonial esta noite junto com as crianças, anciãos e aqueles incapazes de lutar. Todos os guerreiros capazes retornarão comigo para proteger o perímetro e garantir que as garras negras não tentem um segundo ataque esta noite. Conforme ele terminava de falar, seu olhar varreu os membros da alcateia reunidos, e por um breve momento de tirar o fôlego, seus olhos encontraram os meus. O mundo pareceu diminuir até restar apenas aquele momento de conexão. Seus olhos âmbar se fixaram nos meus com uma intensidade que me deixou sem ar. Não era o olhar distante de um alfa reconhecendo um membro sem importância de sua alcateia. Era algo mais profundo, mais pessoal, algo que eu não conseguia nomear, mas que fez meu coração disparar e minha pele formigar. Rapidamente baixei o olhar, incapaz de sustentar aquela intensidade, sentindo o calor subir pelo meu pescoço e bochechas. Quando ousei olhar para cima novamente, ele já havia se virado, falando em voz baixa com seu segundo no comando, Gabriel, um homem de 32 anos com cicatrizes de batalha cruzando seu rosto. Mas minhas mãos tremiam enquanto retornava ao trabalho de cuidar dos feridos. O que havia sido aquilo? Por que o alfa teria me olhado daquele jeito? Certamente havia sido minha imaginação, um truque da luz das tochas ou da exaustão que pesava sobre mim. Retornei ao trabalho de cuidar dos feridos, tentando ignorar o estranho formigamento que persistia onde nossos olhos haviam se encontrado. A noite avançou e a atividade inicial gradualmente diminuiu para uma quietude inquieta. As crianças adormeceram contra os ombros de seus pais, embaladas pela exaustão apesar do medo. Guerreiros cochilavam sentados eretos contra as paredes da caverna, armas ainda ao alcance da mão. Os feridos descansavam tão confortavelmente quanto seus ferimentos permitiam. Continuei a me mover entre eles, verificando bandagens, oferecendo água de uma nascente que corria pelo fundo da caverna, aplicando cataplasmas frescos onde necessário. Estava exausta, meus membros pesados de fadiga, cada músculo doendo, mas o sono parecia impossível com tanta responsabilidade descansando sobre meus ombros. Eu era uma das poucas com qualquer conhecimento significativo de cura na caverna, e não podia me permitir descansar enquanto outros pudessem precisar de mim. A curandeira Teresa permanecera na enfermaria com os mais gravemente feridos. Marta, apesar de suas melhores intenções, não tinha o treinamento profundo para lidar com ferimentos complexos. Isso me deixava como a principal cuidadora para quase 20 lobos feridos. Era perto do amanhecer, a escuridão fora da caverna começando a dar lugar aos primeiros tons cinzentos da alvorada, quando finalmente me permiti sentar. Minha costa contra a parede fria de pedra da caverna permitia-me um momento de descanso. Meus olhos ardiam de cansaço, e minhas mãos estavam manchadas com sangue e remédios herbais, as unhas sujas apesar de ter tentado limpá-las várias vezes durante a noite. Devo ter fechado os olhos por apenas um momento. Mas exaustão é uma força poderosa, e antes que percebesse, estava caindo em um sono profundo onde estava. Fui despertada pelo que pareceram apenas segundos depois, mas devia ter sido mais tempo. Estava ciente de uma presença ao meu lado, o calor de outro corpo próximo ao meu na caverna fria. Abri os olhos lentamente e meu coração quase parou. O alfa Rafael estava sentado ao meu lado, seu ombro largo quase tocando o meu. Ele estava olhando para a caverna, observando sua alcateia com a atenção vigilante que nunca parecia relaxar completamente. Mas quando sentiu meu movimento, seus olhos se voltaram para mim. Alfa, gaguejei, começando a me levantar. Era profundamente desrespeitoso permanecer sentada em sua presença, especialmente encostada tão casualmente. Fique, ele disse calmamente, sua voz baixa o suficiente para não perturbar aqueles dormindo nas proximidades. Não era um pedido, mas um comando suave. E eu afundei de volta, meu coração martelando contra minhas costelas. Silêncio caiu entre nós, não desconfortável,
mas carregado de algo que eu não conseguia nomear. Eu podia senti-lo ao meu lado, consciente de cada respiração dele, do calor vindo de seu corpo, do poder contido que emanava dele mesmo em repouso. Você é a que não consegue se transformar completamente, ele disse depois de um longo momento de silêncio. Não era uma pergunta, apenas uma afirmação de fato. E havia algo em seu tom, não crueldade ou julgamento, apenas curiosidade, talvez. Ou reconhecimento. Sim, Alfa, sussurrei, olhando fixamente para minhas mãos manchadas de sangue, incapaz de encontrar seu olhar. Vergonha queimou através de mim ao ouvir minha maior falha declarada tão claramente. Para minha surpresa, ele fez um pequeno som que poderia ter sido um riso. E ainda assim você tratou mais lobos feridos esta noite que qualquer um de nossos guerreiros treinados. A curandeira Teresa me procurou quando chegou da enfermaria há 1 hora. Ela me disse para procurar você. Disse que você tem as mãos mais firmes e o toque mais gentil que ela já viu em todos os seus anos de cura. Olhei para ele, em choque absoluto, incapaz de acreditar que a curandeira Teresa havia falado de mim ao Alfa, muito menos com elogios. Eu apenas fiz o que precisava ser feito, consegui dizer, minha voz mal audível mesmo para meus próprios ouvidos. Seus olhos âmbar me estudaram com uma intensidade que me fez querer me encolher, me esconder do peso daquela atenção. Mas me forcei a encontrar seu olhar, a não desviar como sempre fazia. Qual é seu nome? Ele perguntou, e havia algo em sua voz que fazia a pergunta soar como mais do que apenas uma consulta casual. Clara, eu disse, minha voz pouco mais que um sussurro. Clara Souza. Algo passou por seu rosto, rápido demais para eu identificar. Reconhecimento, talvez? Sobrinha de Conceição, ele disse. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Filha de Helena Souza. Assenti, surpresa que ele conhecesse minha conexão familiar. Minha mãe havia morrido há 15 anos e nunca havia sido particularmente alta na hierarquia da alcateia. Ela era uma lutadora decente, mas não excepcional, uma mãe amorosa, mas não uma figura importante nos assuntos da alcateia. Sua mãe salvou minha irmã durante a disputa territorial do norte, ele disse, como se lendo meus pensamentos. Sua voz ficou mais suave, tocada por uma emoção que raramente aparecia em seu rosto habitualmente controlado. Mariana tinha apenas 6 anos. Separou-se de nosso grupo durante um ataque surpresa. Sua mãe a encontrou cercada por 3 lobos renegados. Helena lutou contra todos os 3 sozinha, mantendo-os afastados até que reforços chegassem, mesmo depois de ser gravemente ferida. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes com a memória. Ela era corajosa, sua mãe, uma das mais corajosas que já conheci. E tinha um coração tão grande quanto sua coragem. Depois daquele dia, ela costumava vir me visitar. Sabia que eu estava lutando com a pressão de ser o herdeiro aparente. Nunca me tratou como o futuro Alfa, apenas como um garoto que precisava de alguém para ouvir. Lágrimas arderam em meus olhos ao ouvir alguém, especialmente o Alfa, falar de minha mãe com tal carinho e respeito. Obrigada, sussurrei, meus dedos automaticamente encontrando o pingente que ela havia me deixado. Obrigada por me dizer isso. Eu tenho tão poucas memórias dela. Seus olhos seguiram o movimento, notando a lua crescente de prata que brilhava fracamente na luz baixa da caverna. Por um momento, pensei que ele a tocaria, mas sua mão permaneceu em seu colo. Você deveria descansar, ele disse de repente, levantando-se em um movimento fluido que não fazia som. O amanhecer se aproxima e precisaremos mover os feridos de volta ao assentamento em breve. Você fez mais que suficiente esta noite, Clara Souza. Antes que eu pudesse responder, ele havia partido, movendo-se pela caverna com a graça silenciosa de um predador nato para verificar outros. Eu o observei ir, minha mente revirando com confusão e algo mais, algo que eu não ousava nomear. O Alfa havia falado comigo. Não apenas reconhecido minha existência, mas sentado ao meu lado, compartilhado memórias de minha mãe, reconhecido meu trabalho,
Era mais atenção do que eu havia recebido de qualquer membro de alto escalão da alcateia em anos. Mas por quê? Por que agora? Exaustão finalmente me reivindicou. E desta vez, quando meus olhos se fecharam, deslizei para um sono profundo e sem sonhos. Minha última consciência, o calor persistente de onde o ombro do Alfa havia quase tocado o meu. Acordei com a sensação de movimento, de estar sendo erguida. Por um momento de pânico desorientado, não conseguia lembrar onde estava ou o que havia acontecido. A batalha, os feridos, a caverna. Tudo parecia embaralhado em minha mente ainda nevoada de sono. Então me tornei consciente de braços ao meu redor. Braços fortes me segurando contra um peito largo, de um coração batendo firme abaixo de minha orelha. Do cheiro de pinho e cedro, terra e algo indefinivelmente masculino que fez algo profundo dentro de mim reagir. Meus olhos se abriram e encontrei-me olhando para cima, para a linha afiada da mandíbula do Alfa Rafael, seu perfil recortado contra o céu do amanhecer. Ele estava me carregando, um braço apoiando minhas costas, o outro embaixo de meus joelhos, como se eu não pesasse nada. Ofeguei suavemente, o som fazendo-o olhar para baixo. Nossos olhos se encontraram e algo passou entre nós. Algo que eu não tinha palavras para descrever, mas que enviou um arrepio de consciência através de todo o meu corpo. Você está acordada, ele disse. Sua voz um rumor profundo que eu podia sentir vibrando através de seu peito. Sim, gaguejei, envergonhada ao me encontrar em tal posição. Me desculpe. Não quis adormecer. Você pode me colocar no chão. Posso andar. Mas ele não parou ou afrouxou seu controle. Você tratou lobos feridos por horas sem descanso, ele disse simplesmente, continuando a andar. Deixe outros cuidarem de você agora. Eu queria protestar mais, mas as palavras morreram em minha garganta quando me tornei consciente de nossos arredores. Estávamos andando em uma procissão de volta ao assentamento, cercados por outros membros da alcateia que estavam ajudando os feridos ou carregando crianças que haviam adormecido. E todos estavam nos olhando. Pude ver seus rostos quando passamos. Choque, confusão, curiosidade. Em alguns casos, hostilidade aberta. Perto da frente do grupo, vi Clarice, seu rosto lindo contorcido em uma máscara de descrença e raiva, quando ela observou o Alfa me carregando. Alfa, por favor, sussurrei urgentemente, consciente do peso de centenas de olhos sobre nós. As pessoas estão olhando. Isso não é apropriado. Um leve sorriso curvou sua boca, embora ele mantivesse seus olhos para frente, não olhando para baixo para mim. Eu decido o que é apropriado em minha alcateia, Clara Souza. A maneira como ele disse meu nome, com um peso e significância que eu não conseguia entender, enviou outro arrepio através de mim. Caí em silêncio, muito confusa e exausta para argumentar mais. Em vez disso, me permiti relaxar contra ele, absorver o calor e força de seu corpo, deixar minha cabeça descansar contra seu ombro. Havia passado tanto tempo desde que alguém me segurou, ofereceu conforto ou proteção. Mesmo a tia Conceição, gentil como era, não era alguém que mostrava muito carinho. E aqui estava o Alfa, o líder mais poderoso que nosso território havia visto em gerações, me carregando através de toda a alcateia como se eu fosse algo precioso. Conforme nos aproximamos do assentamento, pude ver o dano do ataque da noite anterior. Várias cabanas com paredes rasgadas, sangue manchando a terra batida da área de reunião central. Membros da alcateia já se movendo solenemente enquanto começavam reparos ou cuidavam dos feridos que haviam permanecido na enfermaria. O Alfa Rafael me carregou diretamente para minha própria pequena cabana na borda do assentamento, uma estrutura modesta que eu dividia com a tia Conceição. Fiquei surpresa que ele soubesse onde eu morava, mas então novamente, ele era Alfa. Provavelmente conhecia cada moradia no território. Obrigada, disse suavemente quando ele me colocou gentilmente em minha porta, meus pés tocando o chão pela primeira vez desde que acordara. Por me carregar,
embora não fosse necessário. Seus olhos âmbar me estudaram com aquela mesma intensidade que havia notado na caverna. Descanse hoje, ele disse, ignorando minha gratidão desajeitada. Há muito trabalho a ser feito nos próximos dias. Haverá um memorial para nossos caídos ao pôr do sol e então retomaremos a cerimônia de acasalamento. Pisquei em surpresa. Retomar a cerimônia? Depois de tudo o que aconteceu? Uma sombra passou por seu rosto, algo escuro e perigoso, que me lembrou que por toda sua aparente gentileza comigo, este era um predador alfa em seu auge. Especialmente depois do que aconteceu, ele disse, sua voz carregando um tom cortante de aço. As garras negras cronometraram seu ataque para interromper nossa tradição mais sagrada, para nos deixar fracos e divididos. Deixá-los ter sucesso seria mostrar exatamente essa fraqueza. Ele fez uma pausa, e algo mudou em sua expressão, algo que eu não conseguia ler, mas que fez meu pulso acelerar. Além disso, acrescentou, sua voz assumindo uma qualidade diferente que eu não conseguia identificar. Eu ainda não havia feito minha decisão quando fomos interrompidos. Com aquela declaração enigmática, ele se virou e se afastou, deixando-me parada atordoada em minha porta. Observei sua forma recuando, os ombros largos, o passo confiante, o jeito que outros membros da alcateia se apressavam para sair de seu caminho. E senti um estranho vazio em meu peito, que não queria olhar muito de perto. Dentro, a cabana estava vazia. A tia Conceição devia estar ajudando com a limpeza, ou cuidando de assuntos do conselho. Fiquei grata pela solidão enquanto tirava meu vestido manchado de sangue e me lavava com água da bacia. Cada músculo em meu corpo doía de fadiga. E assim que havia limpado o pior da sujeira e sangue, desabei em minha pequena cama, nem me preocupando em vestir roupas limpas. O sono me reivindicou instantaneamente, profundo e sem sonhos desta vez. Acordei com a tia Conceição sacudindo meu ombro, sua expressão uma mistura de preocupação e algo mais que não conseguia identificar. Excitação? Ansiedade? Clara, acorde. O memorial começa em 1 hora, e então a cerimônia de acasalamento será retomada. Sentei-me atordoada, empurrando o cabelo do meu rosto. A luz que entrava pela pequena janela disse-me que o dia havia avançado significativamente. Devia ter dormido por horas. Por que estão continuando com a cerimônia? Perguntei, minha voz rouca de sono. Não deveríamos estar focados em fortalecer nossas defesas caso as garras negras retornem? A tia Conceição me deu um olhar estranho. O Alfa decretou, e sua palavra é lei. Além disso, muitos acreditam que completar a cerimônia e garantir uma luna para a alcateia é exatamente o que precisamos para fortalecer nossa posição, mostrar força e unidade diante de nossos inimigos. Ela se moveu para nosso pequeno guarda-roupa e começou a vasculhar, puxando roupas e examinando-as com olho crítico. Você precisa de algo melhor para vestir do que aquele velho vestido marrom, murmurou, mais para si mesma do que para mim. Franzi a testa, observando-a. Por quê? Já não faço parte da cerimônia. Cumpri meus deveres de servir. Ninguém estará olhando para mim. Ela se virou para mim com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Clara, você realmente não entende o que aconteceu esta manhã? O que você quer dizer? Ela sentou-se ao meu lado na cama, pegando minhas mãos nas dela. O Alfa carregou você. Carregou você através de toda a alcateia quando poderia ter te acordado. Ou designado um guerreiro para ajudá-la a voltar, ou deixado você dormir na caverna até acordar naturalmente. Em vez disso, ele escolheu carregá-la pessoalmente, à vista completa de todos. Balancei a cabeça, não entendendo a significância. Ele estava apenas sendo gentil porque ajudei com os feridos. A tia Conceição fez um som que era meio riso, meio suspiro. Oh, minha doce menina ingênua. Rafael Monteiro nunca foi conhecido por demonstrações públicas de gentileza, especialmente não para com... Ela hesitou. Para com lobas defeituosas. Terminei por ela, a familiar amargura rastejando em minha voz.
Não era isso que eu ia dizer, disse ela bruscamente. Nunca para com indivíduos de classificação mais baixa. Ele mantém uma distância cuidadosa da maioria dos membros da alcateia. É como ele comanda respeito, através de uma certa inacessibilidade. Ela apertou minhas mãos. No entanto, esta manhã, ele carregou você como se você fosse preciosa para ele, como se importasse com seu conforto acima da opinião da alcateia ou protocolo. Você não vê o que isso significa? As palavras enviaram um choque através de mim, despertando sentimentos que havia reprimido por muito tempo. Esperança, desejo, um anseio desesperado de pertencer. Mas impiedosamente empurrei-os para baixo novamente. Esperança era perigosa. Esperança levava apenas à decepção. Você está vendo mais do que realmente existe, disse, puxando minhas mãos das dela e levantando-me. Ele estava apenas sendo prático. Eu estava exausta, e ele precisava de todos de volta ao assentamento rapidamente. A tia Conceição parecia que queria argumentar mais, mas em vez disso apenas suspirou e voltou ao guarda-roupa. Independentemente, você precisa parecer apresentável esta noite. Toda a alcateia estará assistindo. No final, ela revelou um vestido que eu nunca havia visto antes. Um vestido de um verde profundo, esmeralda e musgo misturados. Simples, mas elegante de um jeito que meus vestidos usuais nunca eram. O tecido era mais fino e de melhor qualidade do que qualquer coisa que eu possuísse. De onde veio isso? Perguntei, tocando o tecido suave com admiração. Estava aguardando para uma ocasião especial, ela disse suavemente, ajudando-me a vesti-lo. Cabia-me melhor do que o vestido marrom emprestado, destacando as curvas esbeltas de meu corpo, que geralmente eram escondidas sob roupas sem forma. Sua mãe ficaria orgulhosa de vê-la neste. Toquei o pingente de minha mãe, que havia cuidadosamente limpado e polido. Você realmente acha? Sim, ela disse, sua voz grossa de emoção. Ela tinha a mesma força quieta que você tem, o tipo que não é vistoso ou agressivo, mas perdura quando outros quebrariam. Pisquei lágrimas repentinas, virando-me para abraçá-la. Obrigada por tudo, tia Conceição. Por me acolher, por me proteger todos esses anos. Ela me segurou firmemente por um momento. Então se afastou, recompondo-se. Venha, não devemos nos atrasar. O memorial foi realizado na clareira central de nosso assentamento, onde 4 piras haviam sido construídas para nossos membros da alcateia caídos. A tarde estava clara e quente, o sol começando sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Enquanto o Alfa Rafael falava de sua coragem e sacrifício, fiquei com os outros membros de classificação mais baixa da alcateia nas bordas da reunião, meus olhos fixos nas chamas que carregariam nossos mortos para o próximo mundo. Eu havia conhecido todos os 4, embora não tão bem. Tomás havia uma vez me ajudado a carregar lenha quando viu-me lutando com uma carga pesada demais. Sara havia sido gentil com todos, incluindo eu. Leonardo e Davi eram amigáveis o suficiente, embora distantes, como a maioria na alcateia. Suas perdas deixaram uma dor oca em meu peito. Não a dor aguda daqueles que os haviam amado profundamente, mas a dor cega de saber que 4 vidas haviam sido cortadas curtas demais, 4 chamas extintas antes de seu tempo. À medida que a cerimônia concluía e as piras queimavam até brasas, houve uma mudança sutil na atmosfera. Membros da alcateia começaram a se mover em direção aos terrenos cerimoniais, onde a cerimônia de acasalamento seria retomada. Suas expressões eram uma mistura de solenidade e antecipação. Apesar das perdas que havíamos sofrido, havia uma corrente de excitação. Esta noite, finalmente, o Alfa Rafael escolheria sua companheira. Depois de uma década de recusas, ele finalmente tomaria uma aluna. Hesitei, incerta se deveria comparecer. Meus deveres oficiais haviam sido completados na noite anterior, e eu não tinha desejo de assistir Clarice ser escolhida e elevada à posição de Luna. A ideia de vê-la triunfante,
de ouvir a confirmação de que o que todos sempre souberam, que ela era superior a mim em todos os sentidos, fazia meu estômago revirar. Mas a mão da tia Conceição em meu cotovelo me guiou firmemente em direção à reunião. Você deveria estar lá, ela disse calmamente. Confie em mim. Os terrenos cerimoniais haviam sido rapidamente reparados após a interrupção da noite anterior. Tochas frescas alinhavam o círculo de pedra, e o altar havia sido restaurado ao seu arranjo adequado. As 7 potenciais companheiras estavam em seus lugares, embora seus vestidos cerimoniais agora mostrassem sinais da batalha da noite anterior. Uma lágrima aqui, uma mancha ali. Mesmo a aparência perfeita de Clarice estava ligeiramente diminuída. Seu cabelo não tão imaculado quanto havia sido. Círculos escuros visíveis sob seus olhos, apesar de suas tentativas de ocultá-los. Tomei meu lugar na parte de trás da reunião, tentando me tornar o mais invisível possível. O ar noturno estava mais frio que havia sido na noite anterior, e envolvi meus braços ao redor de mim, grata pelo tecido mais quente do vestido verde. A anciã Beatriz deu um passo à frente, sua voz idosa carregando surpreendentemente bem através da multidão silenciada. Ontem à noite, nossa cerimônia sagrada foi interrompida por aqueles que desejam ver nossa alcateia enfraquecida e dividida. Mas ficamos aqui agora, unidos em nossa determinação de honrar nossas tradições e garantir nosso futuro. Ela se virou para o Alfa Rafael, que estava sentado mais uma vez em sua cadeira cerimonial, sua expressão ilegível enquanto observava as potenciais companheiras diante dele. Alfa Rafael, você tomou sua decisão? Um silêncio tenso caiu sobre a reunião. Este era o momento que todos haviam esperado. A culminação de anos de especulação e antecipação. Encontrei-me segurando a respiração junto com todos os outros, meu coração inexplicavelmente acelerado em meu peito. O Alfa Rafael levantou-se, sua estrutura poderosa atraindo todos os olhos para ele. Sim, ele disse, sua voz profunda carregando sem esforço através dos terrenos cerimoniais. Decidi. O Alfa Rafael se moveu para frente, mas em vez de parar diante das potenciais companheiras, ele passou por todas elas sem sequer olhar. Confusão ondulou pela multidão como uma onda, sussurros começando a se espalhar enquanto ele continuava andando. Meu coração começou a bater mais rápido, um pressentimento estranho crescendo em meu peito. Ele estava se movendo através das primeiras fileiras da reunião agora, seus olhos âmbar, escaneando os rostos diante dele, como se procurasse por alguém específico. E então seus olhos encontraram os meus. O tempo pareceu desacelerar, enquanto ele começava a andar diretamente em minha direção, sua expressão intensa e focada, completamente alheio aos sussurros chocados que ecoavam ao seu redor. Isso não podia estar acontecendo. Não era possível. Devia haver alguém atrás de mim, alguém importante que eu não havia notado. Mas quando olhei rapidamente ao redor, não havia ninguém. Eu estava sozinha na borda da reunião, e o Alfa Rafael estava caminhando direto para mim com propósito em cada passo. Ele parou diante de mim, tão perto que tive que inclinar minha cabeça para trás para encontrar seus olhos. A alcateia inteira havia caído em silêncio absoluto, observando em descrença enquanto o Alfa ficava diante do membro mais fraco de sua comunidade. Clara Souza, ele disse, sua voz baixa, mas o suficiente para que muitos dos lobos transformados na reunião pudessem ouvi-lo facilmente. Sua coragem ontem à noite, sua dedicação em curar nossos feridos, sua força silenciosa diante do perigo. Essas são as qualidades que busco em quem ficará ao meu lado como Luna. Eu o encarei, certa de que havia entendido errado. Alfa, eu não entendo. Um pequeno sorriso curvou seus lábios, transformando seu rosto habitualmente severo em algo quase suave. Estou pedindo que seja minha companheira, Clara. Minha Luna. O mundo pareceu inclinar sob meus pés. Isso não podia estar acontecendo. Era impossível, impensável. Eu, a loba quebrada, a que nem conseguia se transformar adequadamente, sendo pedida para me tornar Luna da alcateia lua prateada. Mas eu sou defeituosa,
sussurrei, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Não consigo me transformar completamente. Geraria filhos fracos. A alcateia nunca me aceitaria. Algo escureceu em seus olhos ao ouvir minhas palavras, uma faísca de raiva que não era direcionada a mim, mas ao que eu havia sido levada a acreditar sobre mim mesma. Nunca use essa palavra para se descrever novamente, ele disse, uma borda de comando em sua voz que fez minha coluna endurecer involuntariamente. Sua habilidade de transformação não tem nada a ver com seu valor ou sua força. Quanto à alcateia, eles aceitarão minha escolha, ou responderão a mim. Do canto do meu olho, pude ver o rosto de Clarice contorcido com raiva e descrença. Atrás dela, as outras potenciais companheiras usavam expressões variando de choque a piedade, claramente acreditando que eu recusaria e pouparia a todos o embaraço de ter uma aluna que não conseguia se transformar adequadamente. Por que eu? Perguntei, minha voz mal audível mesmo para meus próprios ouvidos. Há tantas outras mais adequadas, mais fortes, mais bonitas, de melhores linhagens. O Alfa Rafael alcançou lentamente, seus dedos roçando contra o pingente de lua crescente de prata que pendia em minha garganta. O toque enviou uma onda de calor através de mim, que não tinha nada a ver com contato físico e tudo a ver com a intensidade em seu olhar. Porque quando todos os outros entravam em pânico, você estava curando, ele disse, sua voz baixando ainda mais. Quando outros buscavam segurança, você arriscou sua vida para trazer conforto aos feridos. Porque apesar de anos sendo tratada como inferior, você desenvolveu uma compaixão e força que ninguém mais nesta alcateia possui. Sua voz caiu para quase um sussurro, destinado apenas aos meus ouvidos. E porque desde o momento que a carreguei em meus braços esta manhã, soube com absoluta certeza que você foi feita para ser minha. A convicção em sua voz, a certeza inabalável em seus olhos, quebrou algo dentro de mim. Uma esperança pequena e frágil que nunca me permiti reconhecer. Poderia ser real? Poderia o Alfa verdadeiramente me querer com todas as minhas falhas e limitações? Eu não sei o que dizer, sussurrei honestamente. Seus lábios curvaram-se em um sorriso que transformou suas características habitualmente severas em algo de tirar o fôlego. Diga sim. Diga que será minha companheira, minha aluna, minha parceira em liderar esta alcateia em direção a um futuro onde força é medida não apenas em habilidade de luta ou transformações perfeitas, mas em compaixão, inteligência e coragem. Os terrenos cerimoniais permaneceram em silêncio mortal. Centenas de olhos fixos em nós, centenas de respirações presas em antecipação de minha resposta. Naquele momento, senti o peso do pingente de minha mãe contra minha pele, o símbolo que ela me havia dado, dizendo-me para lembrar que mesmo na noite mais escura, a luz da lua me guiaria para casa. Talvez fosse isso que ela quis dizer. Talvez este fosse o lar que eu havia estado procurando toda a minha vida. Não um lugar, mas uma pessoa que me via claramente e me valorizava exatamente como eu era. Sim, eu disse, minha voz crescendo mais forte com cada palavra. Sim, serei sua companheira, sua aluna, sua parceira. Um suspiro coletivo se ergueu dos membros da alcateia reunidos, seguido imediatamente por murmúrios confusos e sussurros. Mas o Alfa Rafael, parecia alheio à reação deles. Seu rosto se abriu em um sorriso genuíno, transformando suas características de intimidadoras para deslumbrantemente belas. Antes que eu pudesse registrar o que estava acontecendo, ele me ergueu em seus braços, levantando-me tão facilmente como se eu não pesasse nada. Um braço forte apoiava minhas costas, enquanto o outro embalava minhas pernas, segurando-me contra seu peito em um espelho de como ele me havia carregado aquela manhã. Alfa, o que está fazendo? Ofeguei, agudamente consciente das centenas de olhos observando-nos. Seguindo a tradição, ele disse, seus olhos âmbar brilhando com algo que parecia suspeitosamente travesso. O Alfa sempre carrega sua companheira escolhida para a cadeira cerimonial para completar o ritual. Enquanto ele se virava e começava a andar de volta através da multidão partida,
capturei vislumbres das expressões ao nosso redor: choque, confusão, desaprovação e, de alguns, como a tia Conceição, lágrimas de alegria. O rosto de Clarice era uma máscara de fúria gelada, seus olhos prometendo retribuição. Apertei meus braços ao redor do pescoço de Rafael, subitamente assustada. Não por mim, mas pelo que minha aceitação poderia significar para ele, para sua autoridade, para sua posição com a alcateia. Eles não aprovam, sussurrei contra seu ouvido. Isso poderia enfraquecer sua posição. Seus braços apertaram ao meu redor. Deixe que eu me preocupo com isso, ele murmurou de volta. Por agora, apenas esteja aqui comigo neste momento. Quando alcançamos a cadeira cerimonial, ele se sentou comigo ainda embalada em seus braços, meu corpo descansando através de seu colo. A anciã Beatriz se aproximou, sua expressão cuidadosamente neutra, embora eu pudesse ver a surpresa em seus olhos. Ela carregava a taça cerimonial, uma diferente daquelas usadas na noite anterior, maior e mais ricamente decorada com símbolos da lua e do lobo. O Alfa Rafael fez sua escolha, ela anunciou, sua voz carregando através da reunião agora silenciosa. Como é nossa tradição, eles compartilharão o vinho sagrado, ligando seus espíritos juntos sob a bênção da lua. Ela estendeu a taça, e Rafael a tomou com uma mão, seu outro braço ainda me apoiando em seu colo. Ele bebeu primeiro, como a tradição ditava, então segurou a taça em meus lábios. O vinho era doce e pesado em minha língua, aquecendo-me de dentro enquanto descia por minha garganta. Era diferente do vinho servido às outras candidatas, feito especificamente para este momento de ligação. Com esta bebida compartilhada, o Alfa e sua aluna escolhida começam seu vínculo, a anciã Beatriz entoou. Que a lua abençoe sua união e fortaleça nossa alcateia através de sua liderança. Esperei que Rafael me colocasse de lado então, que me permitisse ficar ao seu lado enquanto a cerimônia concluía. Em vez disso, ele me reposicionou ligeiramente em seus braços, posicionando-me mais confortavelmente contra seu peito, minha cabeça naturalmente vindo descansar em seu ombro. O calor de seu corpo, o ritmo constante de seu coração sob minha orelha e a exaustão das últimas 24 horas subitamente me sobrepujaram. Minhas pálpebras ficaram pesadas, meus membros relaxando contra ele quase contra minha vontade. Descanse, ele sussurrou, seus lábios roçando contra meu cabelo. Eu tenho você. Lutei contra a sonolência que se aproximava, mortificada com o pensamento de adormecer durante um momento tão importante. Não posso dormir agora, murmurei. Toda a Malcateia está assistindo. Deixe-os assistir. Ele disse simplesmente, sua voz um rumor profundo que vibrava através de seu peito. Deixe-os ver que seu alfa valoriza o conforto de sua aluna acima de cerimônia e tradição. Suas palavras, faladas com tal convicção terna, foram o empurrão final que eu precisava para me render à exaustão. Enquanto a anciã Beatriz continuava o ritual, abençoando nossa união e chamando a alcateia para aceitar sua nova aluna, minha consciência começou a flutuar. A última coisa de que estava consciente era dos braços de Rafael apertando protetoramente ao meu redor, seu queixo vindo descansar gentilmente no topo de minha cabeça. E enquanto eu deslizava para sonhos, ouvi os sussurros perplexos ondulando pela multidão. Ela adormeceu no ombro do Alfa durante a cerimônia de acasalamento. Isso já aconteceu antes? O que isso significa? Mas mais alto que todos estes estava a voz de Rafael, vibrando através de seu peito contra minha orelha. Significa que ela confia em mim completamente. E essa é a maior dádiva que uma aluna pode dar a seu Alfa. Acordei lentamente, consciência retornando em ondas gentis. Estava cercada por calor e o cheiro de pinho e cedro, um aroma masculino e reconfortante que não reconheci de imediato. A superfície sob mim era macia, as cobertas luxuosas contra minha pele, de uma forma que minha cama simples nunca havia sido. Por um momento, mantive meus olhos fechados, saboreando o conforto
e tentando reunir minhas memórias dispersas. A cerimônia de acasalamento, o ataque, cuidar dos feridos, Rafael me carregando, sua escolha inesperada, adormecer em seus braços. Meus olhos se abriram de repente quando a realidade desabou sobre mim. Sentei-me abruptamente, as cobertas macias caindo de meu corpo, enquanto absorvia meus arredores com crescente confusão. Estava em um quarto grande e lindamente mobiliado, que nunca havia visto antes. Luz do sol entrava através de janelas cobertas com cortinas pesadas de um azul profundo. A cama em que estava era gigantesca, esculpida em madeira escura com intrincados designs de lobo correndo ao longo da cabeceira. As paredes eram adornadas com tapeçarias, retratando a história da alcateia, e uma lareira crepitava suavemente no final distante do quarto. Os aposentos do Alfa. Estava na câmara privada do Alfa. Um som suave atraiu minha atenção para um canto do quarto onde Rafael Monteiro estava sentado em uma grande poltrona, observando-me com aqueles intensos olhos âmbar. Ele havia se mudado de suas roupas cerimoniais para trajes mais simples, uma camisa preta que se esticava através de seus ombros largos e calças escuras, mas parecia não menos poderoso ou imponente. "Bom dia", ele disse, sua voz profunda enviando um arrepio inexplicável através de mim. Ou melhor, boa tarde. Você dormiu quase 20 horas. Encarei-o em horror. 20 horas? Estive dormindo em sua cama por 20 horas? Um leve sorriso curvou seus lábios. Você precisava do descanso. Depois de cuidar dos feridos a noite toda, e então o estresse da cerimônia, seu corpo exigiu recuperação. Agarrei as cobertas contra meu peito, subitamente consciente de que ainda estava vestindo o vestido verde da cerimônia, embora alguém houvesse removido meus sapatos. Eu não deveria estar aqui, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Isto não é apropriado. Nós não completamos o vínculo de acasalamento. Não completamos. Ele terminou por mim, levantando-se de sua cadeira e se aproximando da cama com passos lentos e medidos. Essa é uma escolha que faremos juntos quando você estiver pronta. Engoli em seco, observando-o se mover em direção a mim com a graça fluida de um predador. Não ameaçador, mas inegavelmente poderoso. A alcateia deve estar escandalizada, eu disse, tentando manter minha voz firme. Primeiro você escolhe a... Me escolhe. Então adormeço durante a cerimônia. E então passo a noite em seus aposentos sem completar o vínculo. Ele sentou na beira da cama, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor radiando de seu corpo, mas não tão perto a ponto de me invadir. A alcateia se ajustará a muitas coisas nos próximos dias, ele disse, seu tom deixando claro que suas opiniões eram de pouca preocupação para ele, incluindo o fato de que seu Alfa e Luna estão reescrevendo algumas das tradições mais ultrapassadas. Luna, ecoei, a palavra soando estrangeira e impossível em minha língua. Ainda não entendo por que me escolheu. Deve haver consequências políticas em selecionar alguém como eu em vez de Clarice ou uma das outras. Algo escureceu em sua expressão. Alguém como você? Ele repetiu, as palavras carregando um peso de tristeza que me surpreendeu. Clara, você realmente não vê seu próprio valor? Olhei para minhas mãos, incapaz de encontrar seu olhar penetrante. Sei o que sempre fui para esta alcateia, a quebrada, a que não consegue se transformar adequadamente, o fardo que mantém por respeito ao sacrifício de minha mãe. Sua mão veio tocar minha bochecha, gentil, mas insistente, inclinando o meu rosto para cima para encontrar seus olhos. O toque enviou uma onda de calor através de mim, que não tinha nada a ver com calor físico. É assim que você se vê? Ele perguntou suavemente. Porque não é de forma alguma como eu te vejo. Como você pode me ver diferente? Sussurrei. Você conhece minhas limitações melhor que ninguém. Ele balançou a cabeça lentamente. O que sei é que quando nossa alcateia estava sob ataque, quando outros estavam correndo para a segurança ou lutando nas linhas de frente,
Você estava se movendo através de território perigoso sozinha para trazer suprimentos de cura àqueles que precisavam. O que sei é que você trabalhou incansavelmente durante a noite, cuidando dos feridos com mais habilidade e compaixão que qualquer um de nossos guerreiros treinados. Seu polegar roçou suavemente através de minha maçã do rosto, limpando uma lágrima que eu não havia percebido que havia caído. O que sei é que você suportou anos de desprezo e isolamento sem se tornar amarga ou cruel. Sua incapacidade de se transformar completamente não é um defeito, Clara. É simplesmente um aspecto de quem você é, e não tem nada a ver com seu valor como loba, como curandeira ou como minha aluna escolhida. Queria desesperadamente acreditar nele, aceitar a visão de mim mesma que ele estava oferecendo. Mas anos de condicionamento não podiam ser desfeitos em uma única conversa. A alcateia nunca me aceitará, eu disse, especialmente depois de ter adormecido durante a cerimônia. Eles verão isso como desrespeitoso, como prova de que não sou digna. Para minha surpresa, Rafael riu, o som quente e genuíno. Na verdade, muitos na alcateia viram diferente. Viram uma aluna que se sentiu tão segura com seu alfa que pôde se render completamente à sua proteção, mesmo em um ambiente público. Há poder nesse tipo de confiança, Clara. Sério? Perguntei, incredulidade clara em minha voz. Sério, ele confirmou. Embora eu não vá fingir que não há aqueles que desaprovam minha escolha. Clarice e seus apoiadores, principalmente. Mas eles se adaptarão ou se encontrarão procurando uma nova alcateia? A confiança casual com que ele emitiu o que era essencialmente uma ameaça deveria ter me alarmado. Em vez disso, senti um estranho tremor em meu peito ao saber que ele me protegeria tão ferozmente. Por que eu? Perguntei novamente, precisando entender. De todas as mulheres que você poderia ter escolhido, mulheres que teriam trazido vantagens políticas, mulheres com transformações perfeitas e linhagens fortes, por que escolher a maior responsabilidade da alcateia? Rafael ficou quieto por um longo momento, seus olhos âmbar me estudando com uma intensidade que me fez querer me contorcer, embora me forçasse a encontrar seu olhar. Eu observei você por anos. Ele finalmente disse, sua voz baixa e íntima. No início, foi por causa de sua mãe. Helena salvou a vida de minha irmã, e senti que devia à memória dela garantir que sua filha fosse tratada justamente. Pisquei em surpresa. O Alfa, o homem que mal reconhecia a maioria dos membros da alcateia, havia estado me observando por anos. Parecia impossível. Mas quanto mais eu observava você, ele continuou, mais via alguém extraordinário. Vi como você ajudava os anciãos com suas tarefas diárias sem ser solicitada. Vi como você ensinava os filhotes a identificar ervas de cura na floresta, mesmo quando seus pais os afastavam de você. Vi como você assumia os piores deveres sem reclamar. Como você suportava os sussurros e olhares com dignidade. Sua mão se moveu de minha bochecha para escovar uma mecha de cabelo atrás de minha orelha, o gesto dolorosamente terno. E vi como, apesar de tudo, você permaneceu gentil, sem amargura, simplesmente gentil. Essa é uma qualidade que nos fortalece, Clara. Mais rara e mais valiosa que qualquer transformação perfeita ou conexão política. Engoli em seco, suas palavras ameaçando desmantelar a concha protetora que eu havia construído ao redor de mim ao longo dos anos. Você nunca falou comigo, eu disse, incapaz de manter a dica de acusação de minha voz. Se você viu tudo isso, por que nunca nem ao menos me reconheceu? Uma sombra passou por seu rosto, algo como arrependimento escurecendo suas características. Porque sou alfa, e minha atenção muda coisas. Se eu tivesse te singularizado para tratamento especial, teria tornado sua posição na alcateia ainda mais difícil. Tive que esperar pelo momento certo. Um momento quando eu pudesse não apenas reconhecê-la, mas elevá-la ao seu lugar de direito ao meu lado. A cerimônia de acasalamento, eu disse, compreensão rompendo. Ele assentiu. Planejei escolhê-la todo o tempo. Quando as garras negras atacaram, temi ter perdido minha chance.
Mas então, vendo você na caverna, cuidando dos feridos com tal competência silenciosa, apenas confirmou o que eu já sabia em meu coração. E o que foi isso? Sussurrei. Seus olhos prenderam os meus, as profundezas âmbar preenchidas com uma emoção que eu temia nomear. Que você é a minha verdadeira companheira, a que a lua pretendia para mim desde o início. As palavras pairaram entre nós, pesadas de significância. Em nosso mundo, verdadeiros companheiros eram raros, um vínculo sagrado que transcendia as alianças políticas e emparelhamentos arranjados que eram comuns entre a liderança da alcateia. Se o que ele estava dizendo era verdade, como você pode ter certeza? Perguntei, minha voz mal audível. Mal conversamos antes de ontem. Soube desde a primeira vez que senti seu cheiro no Festival da Primavera 3 anos atrás. Ele disse simplesmente. Mas você era jovem, ainda encontrando seu lugar no mundo. Precisei esperar para ter certeza de que quando eu a reivindicasse, você estaria pronta para ficar ao meu lado, não apenas como minha companheira, mas como Luna. Lembrei-me daquele festival, uma celebração do equinócio da primavera, quando toda a alcateia se havia reunido para uma festa e fogueira. Eu havia servido comida aquela noite, movendo-me entre as mesas com minha cabeça baixa, tentando atrair o mínimo de atenção possível. Não tinha memória de chegar perto o suficiente do Alfa para que ele captasse meu cheiro, mas aparentemente eu havia. Mas minha transformação, comecei, incapaz de deixar ir a preocupação que havia definido toda a minha existência. É irrelevante para o vínculo entre nós, ele interrompeu firmemente. A habilidade de se transformar não tem nada a ver com o valor de alguém como companheiro ou como Luna. Alguns de nossos maiores alfas ao longo das eras dividiram seu caminho com lunas cujas transformações carregavam bênçãos peculiares ou provações que poucos poderiam suportar. Nunca ouvi essas histórias, eu disse franzindo a testa, porque foram deliberadamente suprimidas. Ele disse, um toque de raiva colorindo seu tom. A geração anterior de líderes, meu pai incluído, acreditava que força era medida apenas em proeza de combate e habilidade de transformação. Eles apagaram as histórias que contradiziam sua visão estreita de poder. Ele pegou minhas mãos nas dele, seu toque gentil, mas firme. Mas essa não é a alcateia que quero liderar, Clara. Quero construir uma comunidade que valorize todas as formas de força. Cura, compaixão, inteligência, lealdade. E preciso de uma Luna que incorpore essas qualidades para me ajudar a remodelar nosso futuro. Não. A convicção em sua voz, a certeza inabalável em seus olhos, estava começando a desgastar as paredes que eu havia construído ao redor de meu coração. Poderia ser real? Poderia o Alfa? Poderia Rafael verdadeiramente ver valor em mim que ninguém mais havia reconhecido? Haverá resistência, eu disse, pensando na expressão furiosa de Clarice na cerimônia. Desafios à sua autoridade, talvez até à sua liderança. Um sorriso perigoso curvou seus lábios, lembrando-me que por todas as suas palavras gentis, o homem diante de mim ainda era o predador mais dominante em nosso território. Deixe-os tentar, ele disse suavemente. Eu tenho esperado por uma desculpa para limpar alguns dos elementos mais problemáticos de nossa hierarquia da alcateia. Antes que eu pudesse responder, uma agitação se ergueu fora dos aposentos do Alfa. Vozes elevadas, o som de múltiplos passos se aproximando. A expressão de Rafael escureceu enquanto ele se levantava da cama. Colocou-se entre mim e a porta, e aquela postura protetora dizia tudo sobre o quanto seus instintos me tinham como prioridade. A porta se abriu de repente sem nem mesmo uma batida, uma violação de protocolo tão severa que ofeguei audivelmente. Clarice estava na entrada, seu rosto lindo contorcido com raiva, flanqueada por seu pai Dário, de 53 anos, e 2 outros guerreiros de alto escalão. Isso foi longe demais, Rafael, Dário disse, sua voz tensa de raiva mal controlada. A alcateia não aceitará isso, esta farsa de nossas tradições sagradas. O Rafael mudou sutilmente sua postura, sua linguagem corporal comunicando um aviso mortal que os intrusos ou não notaram, ou escolheram ignorar.
Você se esquece, Dario, ele disse, sua voz enganosamente calma. Esta é minha câmara privada, e você entra sem permissão ou convite. Porque você não nos deixa escolha. Clarice cuspiu, seus olhos âmbar se fixando em mim com tal ódio que me encolhi involuntariamente. Você faria daquela criatura quebrada nossa Luna? Ela mal consegue se transformar. Gerará filhotes fracos, diluirá nossa linhagem, nos tornará o motivo de risos de todos os territórios vizinhos. Eu deveria ter ficado ferida por suas palavras, e parte de mim estava. Mas algo mais estava surgindo dentro de mim também. Raiva. Não apenas por mim, mas por todos aqueles que haviam sido julgados e achados deficientes baseados em definições estreitas de valor e força. Antes que Rafael pudesse responder, levantei-me da cama, movendo-me para ficar ao seu lado em vez de atrás dele. Minha habilidade de transformação não tem nada a ver com meu valor como Luna, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. E se você acredita no contrário, talvez seja você quem não entende a verdadeira história e tradições de nossa alcateia. Os olhos de Clarice se arregalaram em choque. Claramente ela esperava que eu me acovardasse, que me escondesse atrás da proteção do Alfa. Seu pai parecia igualmente atordoado, embora os guerreiros flanqueando-o mudassem desconfortavelmente, talvez sentindo que esta confrontação não estava indo como planejado. Você ousa me falar assim? Clarice sibilou. Você, que não foi nada além de um fardo para esta alcateia por toda a sua vida? Senti Rafael tenso ao meu lado. Senti o rosnado crescendo em seu peito. Mas coloquei uma mão gentil em seu braço. Esta era minha luta, talvez a primeira de muitas que eu enfrentaria como Luna, e precisava me defender. Servi esta alcateia de formas que você nunca notou ou valorizou, eu disse, encontrando seu olhar sem vacilar. Cuidei de seus feridos, ensinei suas crianças, apoiei seus anciãos. Posso não ser uma guerreira como você, Clarice, mas cura tem seu próprio tipo de força, uma que nossa alcateia precisa desesperadamente. Dario avançou, sua expressão escurecendo. Você fala de coisas que não entende, garota. O Alfa precisa de uma companheira forte, uma que possa... O Alfa escolheu. Rafael cortou, sua voz carregando o peso total de sua autoridade. E a alcateia respeitará essa escolha, ou são bem-vindos a buscar suas fortunas em outro lugar. A ameaça pairou no ar entre eles, clara, inequívoca, e apoiada pelo tipo de poder que poderia impô-la sem questão. Dario hesitou, olhando para sua filha, cujo rosto havia empalidecido com a percepção de que esta batalha já estava perdida. Você escolheria ela sobre a estabilidade da alcateia? Dario perguntou, uma última tentativa desesperada de influenciar a decisão do Alfa. Rafael pegou minha mão, seus dedos entrelaçados com os meus em um gesto que era tanto possessivo quanto de apoio. Escolhi ela precisamente pela estabilidade e futuro da alcateia, ele disse firmemente. Um futuro que valoriza todos os tipos de força, não apenas a habilidade de lutar ou se transformar. Um futuro onde cura e compaixão são reconhecidas como qualidades essenciais para a sobrevivência de nossa comunidade. Ele avançou, ainda segurando minha mão, sua presença tão imponente que Dario e os guerreiros automaticamente recuaram. Agora vocês deixarão nossos aposentos. Mostrarão respeito apropriado à sua Luna deste momento em diante. E se eu ouvir você, ou qualquer outro nesta alcateia se referir a ela como quebrada ou defeituosa novamente, se encontrarão sem lar ou alcateia antes que as palavras tenham saído completamente de seus lábios. Estou sendo claro? A ameaça em sua voz era inconfundível, e mesmo Clarice, orgulhosa e bela Clarice, que nunca havia recuado de nada em sua vida, baixou os olhos em submissão. Sim, Alfa, Dario disse rigidamente, gesticulando para os outros recuarem. Enquanto eles saíam, os olhos de Clarice encontraram os meus uma última vez. Ainda havia ódio lá, ainda ressentimento. Mas abaixo disso, vi algo mais. Incerteza, talvez até medo. Ela havia construído toda sua identidade em torno de se tornar Luna um dia.
em torno de ser a fêmea mais forte e perfeita da alcateia. Sem aquele futuro para se agarrar, quem era ela? Naquele momento, senti uma pontada inesperada de compaixão por ela. Clarice. Chamei suavemente enquanto ela se virava para sair. Ela parou, suas costas enrijecendo. Sua força ainda é valiosa para a alcateia. Espero que escolha usá-la para proteger nosso povo, não para lutar contra uma decisão que já foi tomada. Ela não respondeu, nem mesmo reconheceu que eu havia falado. Mas algo no conjunto de seus ombros me disse que ela tinha me ouvido. Se minhas palavras fariam alguma diferença, isso só o tempo diria. Quando a porta se fechou atrás deles, soltei um suspiro trêmulo, meus joelhos subitamente fracos com o impacto da confrontação. O braço de Rafael deslizou ao redor de minha cintura, me apoiando sem tornar óbvio que eu precisava do apoio. Isso, ele disse calmamente. É exatamente porque escolhi você como minha aluna. Olhei para ele confusa. Por que posso enfrentar Clarice sem chorar? Ele riu suavemente, o som aquecendo algo profundo dentro de mim. Porque mesmo quando confrontada com alguém que tem sido cruel com você por anos, seu instinto ainda é oferecer compreensão e um caminho para a reconciliação. Você não busca esmagar seus oponentes, Clara. Você busca transformá-los em aliados. Suas palavras se acomodaram sobre mim como um manto. Não um fardo, mas um propósito. Uma visão do que eu poderia ser, do que poderíamos construir juntos. Você realmente acha que é possível? Perguntei. Mudar os valores da alcateia tão fundamentalmente? Não da noite para o dia, ele admitiu, me guiando para uma pequena área de estar perto da lareira. Mas sim, acredito que é possível. Necessário até. Nossa alcateia tem estado estagnada sob os velhos caminhos, tornando-se mais isolada, mais rígida em nosso pensamento. Precisamos evoluir se quisermos sobreviver em um mundo em mudança. Enquanto nos sentávamos juntos diante do fogo crepitante, seus braços ainda ao meu redor, senti um estranho senso de correção, como se peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava resolvendo finalmente estivessem se encaixando. O membro mais fraco da alcateia se tornando sua aluna, a excluída se encontrando no centro. A quebrada sendo valorizada precisamente pelas formas que sua quebra havia moldado sua compaixão e resiliência. Ainda tenho medo, confessei, descansando minha cabeça contra seu ombro. Medo de não corresponder ao que você esperava, de falhar com a alcateia. Medo de não ser forte o suficiente para enfrentar os desafios à frente. A mão de Rafael veio acariciar meu cabelo, o gesto tão terno que quase trouxe lágrimas aos meus olhos. Você se lembra do que fez ontem à noite durante a cerimônia? Ele perguntou. Gemi suavemente, o embaraço lavando sobre mim novamente. Adormeci em seu ombro, me envergonhando diante de toda a alcateia. Ele riu, o som vibrando através de seu peito contra minha orelha. Você confiou em mim o suficiente para ser completamente vulnerável em minha presença, mesmo cercada por aqueles que haviam julgado e rejeitado você por anos. Isso, Clara, é verdadeira força. A coragem de ser vulnerável, de confiar, de se abrir à possibilidade apesar de feridas passadas. Seus dedos encontraram o pingente de minha mãe, traçando o contorno da lua crescente que havia sido meu talismã por tanto tempo. Sua mãe uma vez me disse algo que nunca esqueci, ele disse suavemente. Ela disse que verdadeiro poder não é encontrado na dominação, mas na proteção. Não em quanto dano você pode infligir, mas em quanta cura você pode oferecer. Levantei minha cabeça para olhar para ele, surpresa. Você conhecia minha mãe bem o suficiente para que ela compartilhasse tais pensamentos com você? Um sorriso triste tocou seus lábios. Eu era jovem, apenas 15 anos quando ela morreu. Mas ela havia sido gentil comigo durante um tempo difícil depois que minha mãe deixou a alcateia. Ela via além de minha linhagem e status para o garoto confuso e zangado por baixo. De muitas formas, você me lembra dela. A mesma força silenciosa, a mesma compaixão,
Ele segurou meu rosto em sua mão grande, seus olhos âmbar prendendo os meus com uma intensidade que tornou impossível desviar o olhar. Não escolhi você por causa dela, ou apesar de sua habilidade de transformação, ou por qualquer cálculo político. Escolhi você porque você, Clara Souza, é exatamente a companheira que preciso. A que me equilibrará, me desafiará e me ajudará a construir o tipo de alcateia que nosso povo merece. Naquele momento, com a luz do fogo lançando sombras douradas através de seu rosto e suas palavras me envolvendo como um abraço protetor, finalmente comecei a acreditar. Não apenas em sua escolha, mas em mim mesma, em meu valor, em minha força, em meu direito de ficar ao seu lado como uma parceira igual. Alcancei, meus dedos traçando a linha forte de sua mandíbula, maravilhando-me com minha própria ousadia. E se eu dissesse que estou pronta agora? Sussurrei. Pronta para completar o vínculo, para verdadeiramente me tornar sua aluna em todos os sentidos? Seus olhos escureceram, pupilas se dilatando, enquanto seu corpo ficava tenso ao meu lado. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz caindo para um rosnado que enviou arrepios pela minha espinha. Não há pressa, Clara. Eu estava sendo sincero quando disse que esperaria o seu tempo. Em resposta, inclinei-me para a frente e pressionei meus lábios contra os dele. Uma tentativa no início, então com crescente confiança enquanto ele respondia com uma fome que combinava com o desejo despertando dentro de mim. Seus braços apertaram ao meu redor, me puxando para seu colo enquanto o beijo se aprofundava, se tornando algo primitivo e transformador. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, descansei minha testa contra a dele. Passei minha vida inteira esperando. Eu disse suavemente. Esperando para ser vista. Esperando para encontrar meu lugar. Esperando para pertencer. Não quero mais esperar, Rafael. Quero começar a viver. Começar a viver como sua aluna, como sua companheira, como sua parceira em criar o futuro que ambos vislumbramos. O sorriso que se espalhou por seu rosto era como o sol rompendo através das nuvens. Quente, brilhante e cheio de promessa. Então deixe-nos começar, ele disse, levantando-se comigo ainda em seus braços e me carregando em direção à cama que agora seria nossa. Deixe-nos começar nosso futuro juntos, luna clara da alcateia lua prateada. Enquanto ele me deitava gentilmente sobre as cobertas, seu corpo seguindo o meu para baixo, senti um senso de completude que não tinha nada a ver com desejo físico e tudo a ver com finalmente encontrar, afinal, o lugar onde eu verdadeiramente pertencia. O pingente de minha mãe brilhou na luz do fogo entre nós. A lua crescente de prata, um símbolo não do que eu havia perdido, mas do que havia encontrado. Um novo começo. Uma lua crescente prometendo a plenitude por vir. E enquanto os lábios de Rafael encontravam os meus novamente, enquanto nossos corpos e almas começavam a dança antiga que nos ligaria juntos como verdadeiros companheiros, soube com absoluta certeza que havia finalmente chegado em casa. Não como a loba quebrada, não como o fardo da alcateia, não como a garota que não conseguia se transformar adequadamente, mas como Clara, como Luna, como a companheira do Alfa Rafael, como alguém que finalmente pertencia. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças e desafios. O vínculo de acasalamento entre Rafael e eu havia sido completado, selado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eu podia sentir sua presença agora, mesmo quando estávamos separados, uma conexão constante que me ancorava e me fortalecia. Mas ser Luna era mais difícil do que eu poderia ter imaginado. Havia protocolos para aprender, cerimônias para presidir, disputas para mediar. Rafael estava ao meu lado em cada passo, paciente enquanto eu navegava por águas desconhecidas, mas nunca me protegendo dos desafios que vinham com a posição. Você precisa encontrar sua própria voz como Luna, ele me disse uma manhã, enquanto nos preparávamos para uma reunião do conselho.
Não apenas ecoar minhas decisões, mas oferecer sua própria perspectiva. É por isso que escolhi você, Clara. Porque você vê coisas que eu não vejo. A reunião do conselho foi particularmente difícil. Dário e vários outros membros de alto escalão questionaram abertamente minhas sugestões para expandir o treinamento de cura, argumentando que recursos deveriam ser focados no treinamento de combate. Com todo respeito, Luna, Dário disse, sua voz gotejando sarcasmo na palavra. Nossa alcateia sobrevive através de força, não através de enfaixar feridas. Respirei fundo, lutando contra o impulso de me encolher sob seu desprezo. Sobrevivemos através de ambos, respondi, mantendo minha voz firme. Durante o ataque das Garras Negras, perdemos 4 membros, mas teríamos perdido 8 ou mais se não tivéssemos curadores habilidosos para tratar os feridos. Força sem cura é apenas morte lenta. Rafael não interveio, embora eu pudesse sentir seu apoio através de nosso vínculo. Ele estava me deixando lutar minha própria batalha. Além disso, continuei, encontrando os olhos de cada membro do conselho por vez. Uma alcateia forte não é apenas aquela que pode lutar. É uma que pode se curar, se adaptar, evoluir. Propor que treinemos mais curadores não diminui nossos guerreiros. Fortalece toda a nossa comunidade. Houve um longo silêncio. Então, surpreendentemente, um dos membros mais velhos do conselho, Gabriel, assentiu lentamente. A Luna tem razão, ele disse. Meu filho sobreviveu ao ataque apenas porque Clara Souza sabia como parar o sangramento de sua artéria femoral. Sem esse conhecimento, teríamos perdido nosso melhor rastreador. Um por um, outros membros do conselho começaram a assentir em concordância. Não todos, Dário e seus aliados mais próximos permaneceram visivelmente hostis. Mas era um começo. Enquanto caminhávamos de volta para nossos aposentos após a reunião, Rafael me puxou para perto. Você foi magnífica, ele murmurou contra meu cabelo. Eles ainda me odeiam, eu disse, a exaustão da confrontação constante pesando sobre mim. Alguns sim, ele concordou. Mas outros estão começando a ver o que eu vejo. Dê-lhes tempo, Clara. Mudança nunca vem facilmente. Foi 3 meses após nossa cerimônia de acasalamento quando aconteceu. Estava trabalhando na enfermaria expandida que havíamos estabelecido, ensinando um grupo de jovens lobos interessados em cura. A lua cheia estava se aproximando, e como sempre, eu temia-a. A dor da transformação incompleta, a humilhação de não conseguir completar o que vinha tão naturalmente para outros. Mas naquela noite, quando a lua cheia se ergueu, algo foi diferente. Rafael estava comigo, como sempre estava durante minhas transformações. Sua presença tornava a dor mais suportável, seu toque me ancorava quando eu sentia que poderia me despedaçar. Estou com você, ele sussurrou, enquanto a primeira onda de mudança começou a rolar através de mim. Você não está sozinha nisso. Mas desta vez, a dor foi diferente. Ainda intensa, ainda avassaladora, mas não agonizante. Senti meu corpo mudar, sentir ossos se rearranjarem e músculos se transformarem. E então estava feito. Abri meus olhos, esperando ver a forma parcialmente transformada que sempre resultava. A coisa meio humana, meio loba que não era nenhuma das duas coisas adequadamente. Mas o que vi refletido nos olhos maravilhados de Rafael era algo completamente diferente. Eu havia me transformado. Não completamente em lobo, como outros faziam, mas em algo único, algo novo. Minha forma era maior que minha forma humana, mas menor que um lobo completo. Meu pelo era de um prata luminoso que parecia brilhar na luz da lua. E eu estava de pé sobre 2 pernas em vez de 4. Uma mistura impossível de humano e lobo que nunca havia visto antes. Clara. Rafael respirou, e havia algo como reverência em sua voz. Você é linda. Corri para um espelho de corpo inteiro, ofegando ao ver meu reflexo. Ele estava certo. Eu não era quebrada. Eu era algo diferente. Algo único. Algo poderoso à sua própria maneira. Como? Sussurrei. Minha voz diferente nesta forma, mas ainda indiscutivelmente minha. O vínculo de companheiros.
Rafael disse, se aproximando para ficar atrás de mim, suas mãos descansando em meus ombros transformados. Ele despertou algo em você. Não forçou você a se conformar ao que outros são, mas permitiu que você se tornasse totalmente você mesma. Lágrimas escorreram pelo meu focinho. Pela primeira vez em toda a minha vida, minha transformação não havia vindo com dor ou vergonha. Veio com alegria. Virei-me nos braços de Rafael, e ele me segurou firmemente, não importando que eu estivesse nesta forma estranha e nova. Obrigada, sussurrei contra seu peito. Por me ver, por acreditar em mim. Por me deixar ser quem eu realmente sou. Sempre, ele prometeu. Sempre. Minha aluna perfeita e imperfeita. 6 meses depois. Estava de pé no centro do terreno de treinamento, mediando uma disputa entre 2 famílias. Minha voz era calma, mas firme. Minha presença comandando o respeito de uma forma que nunca teria imaginado possível 6 meses atrás. Clarice observava de longe, sua expressão ilegível. Nos últimos meses, sua hostilidade havia esfriado para uma aceitação relutante. Ela nunca seria minha amiga, mas havia parado de desafiar abertamente minha autoridade. Na verdade, ela havia começado a trabalhar com a nova escola de cura, usando sua força para proteger os jovens aprendizes durante expedições de coleta de ervas. Era um começo. Quando o conflito foi resolvido, Rafael apareceu ao meu lado, sua mão encontrando a minha naturalmente. Nosso vínculo havia apenas se aprofundado nos meses desde sua completude, uma conexão que ia além de palavras ou toque. Você se saiu bem, ele murmurou. Ainda estou aprendendo, respondi. Não. Ele me virou para encará-lo, seus olhos âmbar quentes com amor e orgulho. Você não é mais a loba que achava que era quebrada. Você é Luna, e toda a alcateia vê isso agora. Olhei ao redor dos terrenos de treinamento. Crianças corriam rindo, brincando sem o medo constante que havia permeado a alcateia sob a antiga liderança. Anciãos conversavam confortavelmente, suas opiniões agora procuradas e valorizadas. Guerreiros treinavam ao lado de curadores, cada um reconhecendo o valor do outro. A alcateia estava mudando, tornando-se mais forte, não através de dominação, mas através de união. Nós fizemos isso, eu disse suavemente. Você fez isso, Rafael corrigiu. Eu apenas tive sabedoria suficiente para reconhecer a Luna que sempre esteve destinada a liderar ao meu lado. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, me transformei novamente. Em minha forma única, a que não era nem totalmente humana nem totalmente loba, mas algo totalmente minha própria. E enquanto corria pela floresta ao lado de Rafael, sua forma de lobo massivo, correspondendo facilmente meu ritmo, finalmente compreendi o que minha mãe havia tentado me dizer tantos anos atrás. Minha diferença não era uma fraqueza a ser escondida, era uma força a ser abraçada. Eu não era a loba quebrada. Eu era Clara Souza Monteiro, Luna da alcateia lua prateada. E estava exatamente onde deveria estar. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, considere se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente nos ajuda.